Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. Continuando aí a série de aulas sobre demografia, nessa quinta aula, a gente vai falar um pouquinho sobre as teorias demográficas, né? E junto com as teorias demográficas, as políticas demográficas, né? Teoria demográfica é uma teoria de população, né? Uma ideia, né, uma teoria, uma tese que tenta explicar aí o comportamento de uma determinada população e a sua evolução. E aí, quando a gente fala de teorias demográficas, a gente vai encontrar três, né, que são muito importantes, três que aparecem costumeiramente aí nos vestibulares. É a teoria malthusiana, é a teoria neomalthusiana e é a teoria reformista ou marxista. Vamos lá. Então, teoria malthusiana, né? Pensou em teoria malthusiana, pensa aqui, ó, nesse tiozinho aqui, ó, Thomas Malthus, né? Ele era, acho que um pastor, ele foi o primeiro dos economistas, né? Daquilo que a gente poderia chamar de economista, alguém preocupado aí com pessoas e distribuição de coisas, de recursos. E aí ele vai produzir, né, se eu não me engano, no século XVIII, ou 19, comecinho do 19, final do 18 ou começo do 19, não lembro agora. Ele vai produzir aí um estudo, né, um ensaio sobre a população, que é o livrinho dele, onde ele faz, né, uma relação entre o crescimento populacional e a produção de alimentos, né? E para ele, para Malthus, né, a população vai crescer em progressão geométrica, ou seja, ela vai sempre dobrando, né? 2 indivíduos viram 4, que viram 8, que viram 16, que viram 32. E a produção de alimentos, ela vai crescer em progressão aritmética, né? De 2 para 4, para 6, para 8, para 10 e assim por diante, né? Então dá para perceber o seguinte, ó, existe uma situação de equilíbrio entre pessoas e alimentos, esse equilíbrio se mantém, depois, ó, começa a faltar comida e depois vem a catástrofe malthusiana, né, que ele chama ali de momento de miséria, né? Aqui até tem um gráfico, né? Produção de comida, crescimento populacional e nesse ponto aqui a catástrofe que não tem comida para todo mundo, né? Para Malthus, a miséria era o ponto de equilíbrio, né? A miséria era algo extremamente importante porque traria esse equilíbrio entre pessoas e alimentos, né? Obviamente que ele não ficava feliz com a miséria, né? Mas ele entendia o papel que a miséria tinha de alguma forma, né, de trazer equilíbrio entre essas duas variáveis. E aí, né, ele também propunha, né, algumas soluções para evitar a miséria, né? Então, a solução era retardar o crescimento populacional. Como? Casando mais tarde, praticando a castidade, né? E as pessoas tomarem a decisão de ter o número de filhos que puderem sustentar, né? Então, a teoria de Malthus, né? Hoje a gente sabe que Malthus estava errado, mas o grande lance dele, a importância dele, que foi o primeiro a escrever isso, né? E uma vez que ele escreve isso, outras pessoas começam a ler o que ele escreveu, pensar em cima disso, né? E toda uma ciência da demografia, ela vai sendo construída. Quase que eu caí aqui da minha cadeira. Continuando. Então, a teoria malthusiana ela predominou por muito tempo, e aí lá no comecinho do século XX, né, vão aparecer os neomalthusianos, né? Aqueles caras que foram beber na fonte do Malthus, se inspiraram por ele, né, mas desenvolveram um pouquinho mais aí as suas ideias, né? Então eles atualizaram as ideias do Malthus ao contexto aí do final do século XIX e século XX, né? Então, para os neomalthusianos, crescimento populacional ainda era um problema. Para eles, né, superpopulação causa, né, subdesenvolvimento e pobreza. E aí a gente vai ter, né, vários contextos onde essas ideias neomalthusianas elas foram aplicadas. Por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa, no final do século XIX, início do século XX. Né? Então, aparecia ali, né,
a ideia, né, de que as famílias numerosas urbanas da classe trabalhadora perpetuariam, né, o ciclo da pobreza. A preocupação ali por, tipo, não ia ter casa para todo mundo, escola para todo mundo, nunca ia vencer porque as pessoas continuariam tendo muitos filhos, né? E a ideia é que recursos naturais e recursos sociais são finitos, e se houver um crescimento populacional contínuo, eles se extinguirão ou nunca serão suficientes, né? Isso, em alguns lugares, foi até usado como justificativa para aquilo que a gente chama de políticas eugenistas, né? Aquela coisa da raça, do gene ideal e por aí vai. Esterilização forçada de pessoas. No pós-Segunda Guerra Mundial, as ideias neomalthusianas, elas vão chegar ali no mundo subdesenvolvido, junto com algumas tecnologias, tipo pílula, anticoncepcionais, governos difundindo aí educação sexual, estimulando a população a fazer um controle de natalidade, né? A gente tem que lembrar que nesse contexto ali de pós-Segunda Guerra já havia acontecido a Revolução Verde, né? Então aquela ideia do malthus, de que faltaria comida, já estava ultrapassada, né? A Revolução Verde foi o uso intenso aí de agrotóxicos, fertilizantes e máquinas, revolucionando a produção de alimentos no planeta. Mas era necessário, né, conter o crescimento populacional, principalmente em países pobres, né? E por fim, né, talvez o grande exemplo de neomalthusianismo é a política do filho único chinês, né? Aqui mostra um gráfico, né, com as taxas de nascimento, as taxas de morte, né? Aqui durante o grande salto para frente, e aqui ao final dos 79, se eu não me engano, quando começa a política do filho único, né? As taxas de natalidade, elas começam a cair vertiginosamente lá na China. Se eu não me engano, não era que tiravam o filho, né, ou matavam a criança, né? Mas a família tinha que pagar multas muito pesadas ali para se tivesse, né, um segundo filho. Teoria marxista ou reformista. Olha aí o tiozinho aqui que está em cima da minha bolinha, né? A teoria marxista ou reformista é uma releitura do Marx, né? Aquele período de Guerra Fria e não sei o quê, né? Muita gente tinha medo de pegar no livro do Marx, né? Vai que eu encosto no livro do Marx e viro comunista. Finalzinho da década de 80, União Soviética já estava capengando, né? Enfim, as pessoas começaram a ler Marx. E Marx traz, né, uma maneira de interpretar a história muito legal, que é o materialismo. E quando se lê a história pela perspectiva materialista, né, os demógrafos começaram a olhar para a população sob a perspectiva materialista, né? E eles perceberam que, por exemplo, né, entre, sei lá, os bilionários, pessoas cheias da grana, esses caras poderiam sustentar centenas de filhos, mas eles tinham pouquíssimos filhos, 1, 2, 3 no máximo. Olhava para os ricos, também pouquíssimos filhos. E olhava para a população pobre, muitos filhos. E aí a teoria marxista ou reformista, né, eles perceberam o seguinte, né, que não é a superpopulação que causa a pobreza. A superpopulação é a consequência da pobreza. As pessoas vão ter muitos filhos, muitas vezes por questão de falta de instrução ou às vezes pela própria característica do meio em que vivem, né? Como é que eu posso dizer? Tem uma compreensão da paternidade e maternidade que é diferente, talvez, do que quando as pessoas estudam mais, têm acesso a mais oportunidades. E aí, na visão dos marxistas ou reformistas, quando a gente resolve a pobreza, quando as pessoas melhoram de vida, naturalmente elas escolhem ter menos filhos, né? Hoje essa é a teoria mais aceita e ela é muito óbvia, né? Quando a gente pensa países que se industrializaram, países que se desenvolveram, a gente vai ver que as taxas de natalidade elas se tornaram mais baixas, né? Então a melhoria nas condições de vida leva à redução populacional, né? E é a melhor teoria aí que a gente tem hoje em dia. Vocês podem ouvir falar, né, dos tais econeomalthusianos. Notem que eu não coloquei entre as principais,
mas às vezes pode ser que aparece, né? Os econeomalthusianos são aqueles que pegam, né, as ideias dos neomalthusianos, muita gente, não tem recurso para todo mundo, e trazem isso para um viés ambiental, né, para a preservação dos recursos naturais, aquela história, o planeta não comporta tantos seres humanos, né? E a ideia deles é reduzir a população para reduzir os impactos ambientais e consumo, né, dos recursos naturais, a coisa da pegada ecológica, dos danos que a gente deixa para o meio ambiente. E por fim, né, as teorias populacionais, elas são as bases, né, para o estabelecimento ali de políticas demográficas, né, políticas para a população. São as ações de Estado, né, que visam aí aumentar ou reduzir a população de um determinado lugar. Para aumentar, a gente pode ter ali políticas que favorecem a imigração, a entrada de pessoas de fora, né? Ou, como tem em alguns países europeus, pagamentos, né? Impostos, redução de impostos, alguma forma, né, da pessoa ganhar alguma coisa se ela tiver filho. Na Rússia teve um caso de uma espécie de ProUni ali para as mulheres com menos de 25 anos que fossem mãe, alguma coisa do governo custear toda a universidade ou parte da universidade. E o mais comum ali no século XX foram as políticas demográficas de redução populacional, né? Incentivando aí a saída de pessoas, políticas de educação sexual, de distribuição na rede pública de saúde de contraceptivos, facilidades para fazer cirurgias de esterilização, aborto, né? Permitir aborto e leis, como no caso da China, né? Que limita o número de filhos. Tá? Então a gente pode ter políticas para aumentar ou para reduzir população. É isso, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tchau, tchau!